Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fuzencast. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou Evandro Andro. E o tema do vídeo de hoje é a importância de entender o seu artesanato. Se você é novo por aqui nesse canal, tá? A gente fala sobre como você fatura R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? E só uma explicaçãozinha rápida aqui, talvez você é novo aqui ou nova aqui no canal. Aqui a gente não tá falando de copos feitos com a garrafa de vidro, de petisqueira, de garrafa achatada. A gente tá falando aqui, a gente fala aqui nesse canal sobre como você transformar a garrafa de vidro, por exemplo, como peças como essa daqui, tá? Como essa que tá aqui na mesa, tá? Então, você vai fazer um artesanato totalmente diferente que não parece que foi feito com a garrafa de vidro, né, Evandro? Sim, e assim, trazendo aqui para o contexto que a gente está falando, para que isso seja possível, a gente utiliza uma técnica chamada vidrofusão, traduzindo do fusing, que é do inglês. Essa técnica consiste em você pegar vidros, 2 ou mais pedaços de vidro, seja ele qualquer vidro, desde que seja compatível com a técnica, e unir ele através de processos de alta temperatura, e aí tendo um resultado diferente do que um dia a matéria-prima foi. Trazendo isso aqui, essa explicação meio complicada aqui para o nosso contexto da garrafa de vidro, basicamente a gente pega a garrafa, desmonta ela, pega os pedacinhos, coloca dentro de um forno especial para alta temperatura ou até mesmo do micro-ondas, junto com a mufla, a temperatura sobe e aí a gente tem uma peça. Tá meio simples essa explicação, mas basicamente é isso. E rápida, né? Você pode ter dado mais detalhes, mas tá bom. Mas aqui no canal tem vários vídeos mas eu posso dar mais detalhes que a gente explica bem certinho, tá? Porque essa técnica é uma técnica meio que, na garrafa de vidro, uma técnica meio que nova, digamos assim. Então, às vezes a pessoa não entende, acha que não é possível, mas é possível sim. Aqui no canal a gente mostra, tem vários vídeos que a gente fala e mostra como isso é possível, né? Mas o tema hoje daqui do nosso Fuzencast é a importância de você entender o seu artesanato, tá? Quer falar coisa? Não. E assim, gente, nos vídeos aqui nos Fuzencast a gente não utiliza roteiro, a gente coloca uns tópicos aqui e a gente vai conversando e falando também sobre a nossa experiência nesse trabalho com a vidrofusão, que a gente já trabalha com isso há muitos anos. Evandro, há mais de quantos anos? 15 anos, eu há mais de uns 7 anos, eu acho, por aí. Então, a gente já tem uma experiência nesse ramo, então a gente vai falando sobre a nossa experiência, te dando algumas dicas de coisas que você pode fazer para você não ficar batendo tanta cabeça, né, Evandro? E falar em bater a cabeça, brother, eu bati tanto a cabeça. Quando eu comecei lá em meados de 2007, eu tivesse na internet, encontrado na internet, conteúdos pelo menos semelhantes ao que a gente vem disponibilizando aqui para vocês, brother, hoje em dia eu estaria em um outro patamar. Hoje a gente é considerado por muitas pessoas pioneiros, e de certa forma nós somos pioneiros na transformação da garrafa de vidro, utilizando essa técnica, fazendo peças com a qualidade que a gente vem mostrando aqui no canal já há 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos de existência. Acho que já está com uns 3 anos que a gente tem no canal. Uns 3 anos de existência, a gente vem divulgando várias coisas aqui várias coisas a respeito dessa técnica, tendo como matéria-prima principal a garrafa de vidro. Então vamos lá, gente, eu anotei aqui, né? É o seguinte, uma coisa que, tipo assim, os artesãos, né, as artesãs têm dificuldade de entender que tem um negócio, entender que tem um empreendimento, sabe? Muitas vezes a gente começa a fazer, por exemplo, um artesanato e não entende que aquilo ali é um negócio. Acha que, tipo, é para ganhar um dinheirinho, um negociozinho. Tem até vergonha de falar, eu sou artesã, eu sou empreendedor. Então, a gente vai contextualizar aqui em cima disso, tá? Da importância de você entender o seu artesanato, né, Evandro? Uhum. Então, assim, gente, quando a gente começou, principalmente quando eu comecei, eu tinha uma certa dificuldade e um certo preconceito de falar que eu era artesã. Por quê?
Porque assim, quando eu falava de artesã, eu pensava o quê? Eu tinha certos paradigmas, né? Paradigmas é umas coisas que a gente vai aprendendo repetidamente no decorrer da vida da gente, que a gente vai tomando como verdade absoluta, né? Então, dentro da minha experiência de vida até aquele momento, eu entendia que artesanato não dava dinheiro, que artesã não era um emprego, então, eu cresci com aquele preconceito e entendia que artesanato era só meio que um hobby, era um negócio que você ia fazer, mas ninguém ia comprar, não ia ser valorizado, então eu tinha dificuldade de falar que eu era artesã, tá? Então, por conta disso, eu demorei um tempo para tirar esse preconceito da minha cabeça, esse paradigma da minha cabeça e entender que eu tinha um empreendimento e que esse empreendimento era feito através do artesanato. Nossa. E pode ser, né? Não sei se você também tem isso dentro de você. Então, assim, gente, é muito importante você entender que pode ser que, sei lá, talvez antigamente era assim, mas isso mudou. Hoje o artesanato ele está em outro patamar. As pessoas valorizam mais o artesanato, o trabalho feito manualmente. Então, gente, primeiro a gente tem que entender, olhar para dentro da gente, olha para dentro de você e veja se você não tem esse paradigma, essa crença limitante dentro de você. Porque assim, se você observar, analisar que você tem isso dentro de você, é bom você fazer uma limpeza, pensar, repensar, ver da onde que você tirou essa informação, porque senão você não vai conseguir dar o próximo passo nessa questão do empreendedorismo, de entender o seu negócio, né, Evandro? Isso, mas assim, a gente entende que tem pessoas que veem a palavra artesanato com preconceito justamente pelo fato delas não conseguirem encontrar ali, talvez no meio onde vivem, artesanatos que essas pessoas julguem de qualidade. E aqui é uma questão, pessoal, que eu acho que é importante a gente debater aqui, que é a questão do artesanato de qualidade. Por quê? Como a gente falou aqui, muitas pessoas têm uma visão meio preconceituosa sobre o artesanato justamente porque nelas, nos materiais que talvez elas encontram por aí, ou talvez até nas internets da vida, elas não interpretam aquilo como sendo uma peça de qualidade. Claro, questão de gosto pessoal varia de cada pessoa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a partir do momento que sua peça, você tem consciência que o seu trabalho é um trabalho de qualidade, você não pode ter medo de utilizar a palavra artesanato. Eu sou artesã, eu sou um artesão. Não, porque isso, como a gente falou, está mudando, tá? Cada vez mais as pessoas estão tendo uma visão diferente sobre o que é o artesanato, principalmente hoje em dia. Por exemplo, o que a gente faz é artesanato. Por mais que muitas pessoas interpretam como pura arte, a gente também enxerga como um artesanato, porque é algo feito à mão. A não ser os fornos que a gente utiliza para poder fazer a vidrofusão acontecer, todo o processo é feito à mão, é feito artesanalmente. Independente se é uma peça decorativa, independente se é um acessório, independente se é uma medalha, um troféu, um souvenir, um painel, falando de painel, independente do tamanho do painel, cada uma das peças é feita individualmente e à mão, independente de quantas peças aquele painel levou, independente de quanto tempo ele levou para ser construído. Isso é um artesanato. Outra coisa quando eu comecei, que eu vou fazer uma ligação de quando eu comecei nessa área, eu comecei já com uma encomenda. Então eu tive lá meu curso, quem já assistiu alguns vídeos nossos sabe mais ou menos como que eu comecei. Então eu tive lá um cursinho de um dia, basicamente, onde eu aprendi a manusear o cortador de vidro. E aí, durante os próximos dias, eu fui aprendendo meio que na curiosidade. Então, quando eu entrei, de fato, um pequeno ateliê de fusing, de vidrofusão, meio que
eu já recebi uma encomenda de alguns porta-cartões. E nessa época, eu também tinha bastante preconceito da palavra artesanato. Eu não me via, Evandrinho, não me via, soberbamente falando aqui, eu não me via como um artesão. Por que, Evandro, que você não se via como artesão? Porque as próprias pessoas dentro do ateliê me rotularam, veja bem, as pessoas no ateliê, não fui eu, me rotularam como artista plástico. Depois de um tempo eu comecei a ter um preconceito com artista plástico. Me rotularam com esse nome, porque eu era a pessoa que desenvolvia a aparência das peças ali dentro. Mesmo ainda aprendendo a técnica da vidrofusão, eu meio que desenvolvia, eu era o responsável pelo design das peças. Então, trazendo isso para hoje em dia, nossa, eu sou super tranquilo em falar que eu sou sim um artesão, eu tenho sim um ateliê e eu vivo, a gente, né, por consequência, eu vivo, a gente também vive. A gente vivemos, nós vivemos de artesanato. Nossa principal fonte de renda e única fonte de renda é através da transformação da garrafa de vidro em peças variadas, ou seja, englobando artesanato. Então, assim, gente, começa a pensar, será que você... É muito importante, por mais que a gente esteja batendo nessa tecla, é importante você racionalizar, pensar, ver dentro de você qual que é o sentimento que você tem quando você fala eu sou artesã, tá? Então pensa bem, porque isso pode te paralisar e é muito importante você entender exatamente o significado da palavra artesã quando você fala eu sou artesã, tá? Depois que você entendeu isso, você tem que entender o seguinte, gente, além de você ser artesã, você é empreendedora. Porque assim, não adianta nada você saber fazer uma peça linda, maravilhosa e não saber comercializar a peça. A não ser que você tenha alguém que faça esse trabalho para você, alguém que venda, tá? Mas geralmente as pessoas, as artesãs, elas fazem e elas mesmas comercializam. Se você é uma dessas pessoas, você tem que entender que além de você ser artesã, você é empreendedora, porque você vai começar a comercializar as suas peças. Nada adianta você fazer uma peça linda, maravilhosa e ela ficar parada, mofada e ninguém conhecer, né? Ninguém conhecer o seu trabalho. Tá? Então, duas coisas, artesã e empreendedora. Você tem que internalizar isso dentro de você. É muito importante. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade, tá? E eu já vou falar pra você aqui como que você faz, né, pra você dar mais um passo em direção a entender o seu empreendimento. Porque assim, gente, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então assim, se você convive com pessoas que acreditam que artesanato não dá dinheiro, que artesanato não tem futuro, artesã não tem futuro, que é possível ganhar dinheiro fazendo alguma coisa, tipo, dentro da sua casa mesmo. Se você convive com pessoas assim, gente, o que você vai começar a olhar? Você só vai ver coisas negativas quando a gente fala de artesanato, né? Porque assim, começa a observar, gente. Com certeza você conhece uma artesã que ganha muito dinheiro no que ela faz e uma artesã que faz coisas maravilhosas, às vezes até mais bonito do que essa outra artesã aqui e não ganha dinheiro, tá? Então, toma cuidado, começa a observar quais são os tipos de pessoas que você convive. Gisele e Evandro, eu observei, eu notei aqui que eu só convivo com pessoas que acreditam que artesanato não vai para frente, que só pensa negativo com questão do artesanato, do meu empreendimento. Então aí, gente, é um sinal amarelo, né? Quase vermelho. É um sinal que você tem que começar a procurar a sua turma, né? Quando eu entendi isso, eu comecei a procurar, literalmente, procurar a minha turma, procurar a minha tribo. E aí, aquelas outras pessoas que conviviam comigo já começou a não fazer mais parte da minha convivência. E eu comecei a enxergar, né, a me encontrar, a conversar com pessoas
sobre empreendedorismo, sobre artesanato, coisas relacionadas com o que eu vivia no momento. Então, assim, gente, é muito importante isso, porque senão você se desmotiva. Às vezes você faz uma coisa tão interessante, tão diferente, por exemplo, no nosso caso, que a gente utiliza a garrafa de vidro, e às vezes a gente deixa se desmotivar por conta de pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente. E se elas não têm, tudo bem, cada um está vivendo o seu momento da sua vida. Mas você tem que entender que não é porque a pessoa está vivendo aquele momento que o seu artesanato não é bacana, que você não tem que não exista oportunidade de você ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Né? Até porque, por exemplo, se o Evandro tivesse desistido lá há mais de 15 anos atrás, talvez hoje a gente não tinha nem se conhecido. Talvez a gente não estaria nem mostrando essa arte aqui para você. Com certeza não estaria. Porque, olha só, principalmente quando você começa, e aqui eu vou trazer uma experiência própria, se você começa, assim como eu comecei aprendendo tudo com base em erros e acertos, vamos, né, ver aí que as peças não saem com aquela aparência muito bela, aquele acabamento bem feito, aquele negócio vendável. Então, assim, muita crítica vem, principalmente se você começa sozinho, sem nem o apoio de ninguém experiente já na área. As críticas vêm, e se você se deixa levar por isso, vou te dar aqui um conselho de brother. Se você é das pessoas que se deixam levar pelas críticas, nem começa. Porque com certeza as críticas vão vir. E tem gente que sabe criticar. Elas vão vir, e se você se deixa levar pela a opinião dos outros, brother, nem começa. Faz aquilo que você talvez goste e que você vai receber o apoio da maioria das pessoas, porque quando eu comecei, até mesmo minha família não acreditava que aquilo que eu acreditava que fosse possível, era possível. E olha só hoje. Hoje eles veem, né, muitos deles, não vou generalizar, mas eles engoliram boa parte do que eles falaram. Nossa, tô sendo aqui meio que rebelde. Mas enfim, hoje eu provei, falando de uma forma diferente, provei para todo mundo que realmente existe um mercado grande, e como eu comecei antes de muita gente aí, eu nadei um bom tempo em um oceanozinho azul. Evandro, mas o que você está falando? Não é só você que faz? Hoje em dia, a gente está ensinando esse processo aqui para várias outras pessoas. Se você ainda não conheceu ninguém que faz algo parecido com a gente, que porventura seja aluno nosso, não se preocupa que logo, logo vocês vão conhecer. E aí sim, não vai ser só Evandro e a Gisele falando, vai ser mais pessoas, Pedro, Ana, muitas outras pessoas batendo na mesma tecla que a gente vem batendo aqui já há algum tempo. E isso dá mais peso ao que a gente vem falando. Esse mercado do artesanato em garrafa de vidro dá sim um bom retorno. E acredito que já ficou bem óbvio aqui para vocês, mas eu vou falar só a título de liberar um pouco a minha consciência aqui. O artesanato que a gente fala, em nenhum momento a gente está falando aqui de fazer copinho ou coisas básicas que a gente vai em qualquer feirinha em pracinha e as chances de encontrar são grandes. O que a gente está falando são peças como essa daqui, você já ia falar? São peças como essa daqui, que você está vendo aqui na câmera. Para quem não está vendo, para quem só está ouvindo, eu estou mostrando aqui um colar verde, com um pingente aqui verde também, com um acabamento meio que transparente. E bem interessante, onde eu coloquei aqui um brilhozinho no pingente e deu um efeito bem... um detalhe aqui no pingente e dá um efeito de brilho maior do que o vidro plano. Então assim, pessoal, tudo que a gente está falando aqui de artesanato é um foco em você acreditar em você mesmo, você entender que quando você faz isso para ganhar dinheiro, você não está fazendo isso somente para hobby, você está fazendo isso como uma fonte de renda, portanto, é um negócio. Então você tem que se ver não como o coitadinho ou a coitadinha que faz algo ali bonitinho só para gerar uma fontezinha de renda. Não, você tem que ver como uma pessoa que faz todo um trabalho ambiental e talvez até social e
através desse trabalho cria-se um produto e é através desse produto que você pode gerar renda para você e para muitas outras pessoas, caso você exerça um trabalho social também. Por mais que tipo assim, você... não, Gisele, eu faço artesanato porque eu gosto. Tudo bem, gente. Tem coisa mais gostosa do que você trabalhar com um negócio que você gosta? Não tem coisa mais gratificante do que isso. Mas não é só isso. Porque se você ficar pensando só nisso, você não vai ganhar dinheiro. Tem muita gente que manda, mas ganhar 3 mil reais com artesanato em garrafa de vidro, será mesmo? Gente, tudo bem, tem gente que não ganha, mas é porque às vezes a pessoa fica ali, ela fica naquela... Ela só olha pelo lado... Como é que eu falo? Pequeno. Não, é pelo lado mais carinhoso da coisa. Eu gosto, eu faço porque eu gosto. Não. Eu era Se assim. você, então... O Evandro era muito assim. Inclusive, todas as peças que ele fazia, ele dava pros outros em vez de vender. Não era todas. Inclusive, uma pessoa, acho que ele tem um... tem uma exposição inteira. A casa dele, praticamente toda, tem... É no teto, é nas paredes, é abajur, mesa. Deus, ele me conheceu, tudo mudou. Porque, você tem que olhar pro seu artesanato como um negócio. Mas não é só dinheiro, tudo bem, mas você precisa de dinheiro para sobreviver ou não, né? Então, assim, olha com carinho, porque eu gosto, eu faço com amor, eu também. Inclusive, vários colares eu pego para mim. De tão amor que ela sente pelos colares. Mas você tem que entender que aquilo ali é o seu negócio, tá? Faz com carinho, com amor, fazendo um negócio que você gosta, mas entenda, olha para aquilo como seu negócio, como seu empreendimento, tá? Então troca essa visão de pequenez, de não sei o quê, e entenda que isso é um negócio, tá? Que é o seu empreendimento, que você é uma empreendedora, tá? Então, fora isso, né, que a gente estava falando sobre procurar sua tribo. Muita gente, eu sei que é de cidade pequena, pode pensar, Gisele, mas como que eu vou procurar minha tribo? Como que eu vou procurar? Porque aqui não tem ninguém, o pessoal não vê essa questão do empreendedorismo. Isso não é verdade, porque por mais que a cidade seja pequena, sempre tem um grupo de pessoas que fala sobre empreendedorismo, que tem essa visão mais empreendedora da coisa. Fora isso, eu não sei se você ia falar sobre isso. Não, acho que é bom você explicar o que é a tribo. Fora isso, tem a internet, tá? Hoje em dia é tão fácil eu ter uma tribo, eu ter contatos com pessoa do mesmo meio, mesmo que ela mora do outro lado do mundo, por causa da internet, tá? E o que é você procurar sua tribo, procurar sua turma? Gente, nada mais é do que, Gisele, mas eu trabalho com a garrafa de vidro, não tem ninguém que trabalhe com a garrafa de vidro. Mas tem alguém que fala sobre empreendedorismo? Sabe? É procurar pessoas que tenham a mesma visão ou afinidades que você. Por exemplo, eu tenho um colega aqui, ele não trabalha com vidro, mas o artesanato dele pintura de quadros, digamos assim. Fala aí um artesanato. Faz bolsas de couro, aquelas bolsas mó chique. Então, você tem que ter afinidade com esse tipo de pessoas. E o que ele está fazendo para ele comercializar as coisas dele? Como é que ele faz? Sabe? Para vocês trocarem informações, trocarem dicas, sabe? Não, mas esse cara aí, ele tem uma visão muito... Eu converso com ele, ele só reclama. Ele fala que ele não consegue vender, que isso e aquilo. Não, então já não é da sua tribo, já procura outra pessoa. Você tem que identificar pessoas que vai te motivar, te levar pra frente, que vai te ajudar, que vocês vão unir forças e ir pra frente, tá? Isso é procurar a sua tribo, entendeu? Tribo com relação ao seu empreendimento, ao artesanato. Deu pra entender? Acho que deu. Então tá. E aí, gente, quando você... Depois que você entendeu tudo isso aí, que eu acho que é os primeiros passos, é você... E isso assim, gente, por mais que o que eu esteja falando aqui pareça que é muito claro para algumas pessoas, existe um tempo para você maturar. Coloquei aqui, para eu não esquecer a palavra. Maturar, internalizar. Por quê, gente? Eu lembro quando eu comecei, como eu tinha esse preconceito, às vezes eu entendia, mas não entendia dentro do meu coração.
Por mais que eu falasse, eu sabia que dentro de mim eu estava falando da boca para fora. Então, assim, gente, o primeiro passo é você entender mentalmente. Depois tem um tempo que você vai levar para maturar, para internalizar isso dentro de você, tá? Então, fique tranquilo se a primeiro momento você não consiga entender de verdade isso que a gente está falando. Vai no seu tempo, vai indo, vai caminhando, né? É um processo, porque eu tive esse processo dentro de mim. Às vezes eu ia participar de alguns eventos, de alguns cursos e tudo mais, a pessoa falava, tipo assim, é meio que eu tava assim no mundo da lua, eu não entendia direito, porque eu não tava madura o suficiente. Mas sabe aquele negócio que, por exemplo, às vezes o Evandro às vezes conta uma piada pra mim, eu não entendo, mas a hora que eu vou dormir, eu tô lá relaxada, aí eu entendo a piada que ele falou. Então esse é o mesmo processo que você vai ter que ter um tempo para você entender e maturar isso dentro de você. Isso é normal, né, Evandro? Uhum. Tá dando pra entender? Maturar, caso ainda ficou uma dúvida, maturar é você aceitar. Basicamente é isso. Uma coisa é você falar que... não é aceitar. Amadurecer, né? Tipo... vou citar aqui um exemplo. Uma coisa a respeito de maturação. Quando a Gi começou a fazer acessórios e falar para mim que era possível vender por mais de R$100, por mais que eu quisesse acreditar, e por mais que algumas pessoas, quando chegavam para mim e perguntavam, Evandro, realmente dá para vender? Eu falava, dá. Mas aquilo, como ainda estava por um processo, para mim, de validação, eu falava que dava, mas eu ainda não entendia por que dava. Se eu ainda não entendia por que dava, eu não aceitava aquilo como verdade para mim. Só em alguns eventos, quando eu realmente participei, que eu vi a mulherada sacando o cartão e passando lá na maquininha e levando mais de um colar e ainda chamando as colegas, aí sim que eu vim entender que realmente dava. Nesse momento eu aceitei como verdade para mim. Esse foi o meu ponto, o ponto para mim desse daí que a gente está falando, de maturação. Então você vai ter que passar por esse processo. E é muito importante que você passe para você conseguir atingir, né? Faturar esse valor que a gente fala que a gente consegue faturar por mês, tá? Então tem que entender esse processo, tá bom? E aí, depois que você entender, tem uma coisa que também foi muito difícil para eu entender, porque assim, gente, quando você está dentro por exemplo, você está dentro do processo de confeccionar suas peças, é normal, por exemplo, é normal para a gente falar que, por exemplo, esse pingente aqui era uma garrafa de vidro. Para a gente é normal. Então, assim, na época eu achava normal, é normal. Mas o que começou, não só eu comecei a observar, mas as pessoas da minha tribo começaram a me mostrar que, minha filha, presta atenção, você não tá vendo que você é diferente, a sua bijuteria é diferente? Meu, era uma garrafa de vidro. Antes eu falava, era uma garrafa de vidro. Não, era uma garrafa de vidro. Você consegue entender que era uma garrafa de vidro? Então as pessoas tinham que me mostrar, falar, Gisele, cai na real, presta atenção, você está entendendo que você está transformando a garrafa de vidro em algo totalmente diferente? Você consegue entender isso, gente? Porque assim, quando a gente, como eu falei de novo, quando a gente está dentro, quando você é professor do seu negócio, quando você está dentro do negócio, você acha que é normal e você não consegue entender o diferencial. Por isso que é importante você estar dentro, se misturar, junto e misturado com a sua tribo. E aí, quando eu comecei a entender que esse era o diferencial do nosso negócio, que a garrafa de vidro era o diferencial do nosso negócio. Por mais que você esteja vendo a gente aqui, talvez você já tenha visto outros vídeos e isso está muito claro para você, mas na época não era claro para mim. Então essa é uma coisa muito importante, porque às vezes você não consegue enxergar, por ser uma coisa normal para você, você não consegue enxergar que esse é o diferencial do negócio, tá? Então é muito importante esse detalhe, né, Evandro? Conhecer o seu negócio a ponto de saber qual que é o diferencial? Porque na realidade, gente, o que vende é o diferencial. Qual que é o diferencial do seu negócio?
né? Por isso que a gente foca aqui na garrafa de vidro. No nosso curso Fusão Perfeita, que a gente abre turma de vez em quando, a gente ensina o passo a passo de você criar, por exemplo, um pingente igual esse aqui com vidro plano. Mas a gente, com vidro plano ou com a garrafa de vidro, mas aqui no canal, principalmente, a gente fala do quê? A gente não fala quase do vidro plano, a gente fala da garrafa de vidro, porque é a garrafa de vidro que é o diferente. É isso que vai causar aquele efeito do que eles estão falando, não estou entendendo, deixa eu pesquisar mais, deixa eu ir além, tá? Então, a gente tem que conhecer o nosso negócio tão profundamente de saber explicar para outra pessoa. O diferencial é uma garrafa de vidro. Você já viu um colar feito com a garrafa de vidro? Não. Vem aqui que eu vou te mostrar. Né? Tá entendendo, Evandro? Quer acrescentar? Eu tô... O Evandro tá divagando, eu também. Não. Mas o que eu quero dizer é assim, gente, para você... que é importante você entender o seu artesanato, porque quando você entende, você vê o diferencial. Antes, é aquilo que eu falei, eu falava que eu fazia colar com a garrafa de vidro, para mim era normal, até as pessoas me mostrarem, Gisele, não é normal, esse é o seu diferencial. Aí, esse é o diferencial, e quando isso fica claro para mim, eu consigo falar melhor do meu produto e mostrar o meu produto, quando eu entendo o diferencial do produto. Não é quando entende profundamente o produto. Bom, ó. Isso, entende o produto. Eu vou tentar aqui acrescentar alguma coisa. Se eu tiver errado, você me coisa. Você tem que entender tão bem, pessoal, mas tão bem aquilo que você faz, né, independente de qual artesanato que você está fazendo, a ponto de você conseguir apresentar o seu produto de forma que seja atrativa para a pessoa que provavelmente vai comprar de você. E o que é esse atrativo? Atrativo é basicamente você não cansar os ouvidos da pessoa falando a mesma coisa que outros vendedores falam. Ou também conhecer tão bem o seu produto a ponto de também entender e prever os questionamentos que as pessoas vão fazer sobre o seu produto. Por exemplo, uma coisa que a gente mencionou aqui, para a gente é tão normal falar que isso aqui é feito de garrafa de vidro, que há tempos atrás a gente não entendia, que muitas pessoas não acreditavam que isso era possível. Se não acreditavam, muitas delas nem ouviam o que a gente tinha para falar depois que a gente falava de garrafa de vidro. Basicamente falavam, não acredito e pronto. Mas entendendo que muitas pessoas também não vão acreditar que isso é sim possível, o que a gente começou a fazer? A gente começou a mostrar partes do processo para que as pessoas vejam, opa, eu estou vendo que ele está cortando a garrafa, estou vendo que ele cortou no formato da peça, vi que ele colocou tinta, vi que ele levou para um forno, que ele fala que é um forno de alta temperatura, e vi que ele tirou a peça. Não tem como essa peça que eu estou vendo ali não ter sido feito com aquela garrafa de vidro que eu vi ele cortando. Isso é praticamente impossível, a não ser que ele tenha feito ali umas mágicas com a edição. Mas, pessoal, poderia, né, pegando esse questionamento aqui que provavelmente algumas pessoas podem ter, a gente poderia estar esses tempo todo, quase 3 anos de canal, somente enganando o povo? Eu acho que não tem como. Por quê? Primeiro, que hoje em dia com a internet é muito fácil de você pesquisar Evandro aí no Google e encontrar minhas redes sociais e ver, sei lá, que eu estou, vendendo pastel na feira e falando aqui de garrafa de vidro. É muito fácil vocês encontrar qualquer informação sobre qualquer pessoa. Se porventura eu, Evandrinho, e a Gisele também estivesse falando algo que não fosse real, com certeza vocês já teriam pesquisado, já teriam encontrado a verdade por trás, já teriam vindo aqui falar pra gente, ó, vocês estão mentindo. Mas por quê? Por que a gente bate nessa tecla, principalmente aqui, mostrar para vocês que é possível transformar a garrafa de vidro nessas peças? Porque a gente entendeu tão bem o nosso artesanato, e a gente estava pensando aqui que eu não ia fazer essa ligação, a gente entendeu tão bem o nosso artesanato a ponto da gente também entender os questionamentos de muitas pessoas, porque que muitas pessoas trazem sobre ele, basicamente porque elas não acreditam.
E aqui eu citei somente um exemplo, mas tem vários outros exemplos que a gente, de vez em quando, vem tirando aqui. Por mais que assim pareça ser bem claro, né, o que a gente está falando, isso faz a diferença na hora de você vender o artesanato. Então você tem que entender a importância de você conhecer profundamente o seu trabalho e entender e começar a observar com o olhar de outra pessoa, não com o seu olhar, porque com o nosso olhar era normal fazer peças como essa daqui, como esse quadro, utilizando a garrafa de vidro. Mas começa a olhar com o olhar de outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? A sua tribo. Pessoas que têm a ver com o empreendimento, com o empreendedorismo, que vai olhar, que vai fazer um comentário, que vai falar, nossa, garrafa de vidro, entendeu? E daí você vai começar aí sim entrar de fato nesse mercado, nessa questão do empreendedorismo, né? Acho que deu para entender, né? O que a gente está querendo dizer. Bom, e o que eu anotei aqui mais? Uma coisa que, tipo, que é importante a gente falar aqui para fechar sobre a importância de entender o artesanato é que, assim, depois que você entende, você pode cair num negócio que isso pode te paralisar, tá? O que é isso? Por exemplo, quando o artesanato com a garrafa de vidro, enfim, tem infinitas possibilidades. Desde você fazer uma bijuteria, um quadro, um mosaico, um centro de mesa, uma luminária. Então tem infinitas possibilidades. E aí você fala, meu Deus do céu, encontrei ouro, o que eu vou fazer? Aí você começa a fazer bijuteria, né? Depois que você entende todo o processo, porque, gente, entenda que não é simplesmente você pegar a garrafa, derreter ela num forno ou numa mufla, que é o forno que você usa em conjunto com o micro-ondas. Não é simplesmente você jogar lá, nossa, o negócio vai sair lindo e maravilhoso. Não, você tem que entender o processo. Inclusive o Evandro demorou anos para entender esse processo. Tem algumas pessoas aí copiando os vídeos nossos, mas entenda isso, que se você não entender, não saber o que você está fazendo, daqui um mês, uma semana, um dia, sua peça querida, linda, maravilhosa pode quebrar, tá? Então, às vezes nem um dia. Então fica a dica, tá bom? Então você tem que entender. Depois que você entendeu, você vai começar a ver as infinitas possibilidades. Eu posso fazer peça de decoração, eu posso fazer painel, eu posso fazer bijuteria, eu posso fazer luminária. E aí o que acontece? Você cai na bolha do conhecimento. E aí você começa a atirar para tudo quanto é lado. E aí o que acontece? Você não foca em nada, quer fazer tudo quanto é coisa. E aí isso torna, né, o seu processo de venda do seu produto mais difícil. Ah, Gisele, mas vocês estão falando isso, mas vocês fazem painel, vocês fazem bijuteria, vocês fazem peças de decoração, lá, lá. A gente faz hoje, gente. Depois de alguns anos, a gente consegue atirar para todos os lados. Mas se você está começando, primeiro você foca em uma coisa. Geralmente a gente indica para os nossos alunos começarem, principalmente se ele vai começar com a mufla, começar com a bijuteria, porque a venda é mais rápida da bijuteria, tá? Então, primeiro foca em uma coisa. Lá, uns anos atrás, o pessoal, talvez você conheça a nossa história, quando eu fiquei desempregada, resolvi pedir as contas e de uma hora para outra eu estava com as dívidas acumulando e um monte de coisa, que eu falei, quero empreender, vamos fazer bijuteria. A gente focou na bijuteria, a gente não ficou focando em peças de decoração, sendo que na época o Evandro já tinha feito painel, o Evandro já tinha feito peças de decoração, né? Mas era uma coisa que eu gostava e que eu via que eu conseguia vender, então eu foquei na bijuteria. Então pensa, Gisele, eu quero focar em peças de decoração. Beleza, foca na peça de decoração, não foca na peça de decoração, na bijuteria, porque senão vai ficar difícil a comunicação com o seu cliente. Né, Evandro? Isso aí, no caso da bijuteria, pode ver, pessoal, pegando isso tudo que a gente está falando, pega como exemplo o que a gente fala aqui no canal. Existem duas áreas que são as áreas que a gente mais bate o martelo aqui no canal, que é a área de acessórios e de decoração. Existe todo o motivo pela qual a gente bate mais nessa tecla.
Basicamente, um deles é isso. A gente quer mostrar para vocês que realmente é possível. E qual que é a possibilidade, segundo a nossa experiência, de uma pessoa que está iniciando qualquer área, na verdade, de acordo com a nossa experiência, que uma pessoa que está iniciando tem mais chances de ganhar dinheiro. Acessórios e peças decorativas, mais acessórios. Por que acessório? Porque é algo que exige um espaço menor de trabalho. Já tem vídeo aqui no canal provando que em menos de 2 metros quadrados você já consegue montar um ateliê. Você precisa de pouco espaço e pouco investimento. Dessa forma, o retorno financeiro é maior. O seu ROI, retorno sobre o seu investimento, é bem maior. E é justamente por isso, entendendo o nosso artesanato, entendendo que pessoas vão querer fazer isso também para ganhar dinheiro e entendendo que elas vão querer ganhar dinheiro de uma forma que elas não tenham tanta dor de cabeça, a gente está focando aqui mais em acessórios, porque tem uma saída muito mais rápida. Então é isso, gente. Acho que deu para ficar claro a importância de você entender o seu artesanato, conhecer o seu artesanato, tá? E fazer parte de uma tribo. Prestar atenção no que a sua tribo tá falando, tá? Aí você pode falar, mas eu não conheço, né? Vem com nós. Tem vários vídeos aí no canal. Manda um oizinho assim pra gente. E outra coisa também, gente, que tem um monte de vídeo. Às vezes você deixa, como fazer, que maquininha que eu uso para cortar garrafa? Gente, tem um monte de vídeo aqui no canal, dá uma pesquisada e pesquisa aí. Vamos lá, gente, não fica... Qual que é o melhor cortador para cortar vidro? Tem vídeo aqui também. Como usa o cortador? Tem vídeo aqui. Quais são os materiais que precisa para mim montar o meu ateliê? Tem vídeo também. Qual que é o espaço que eu preciso? Tem vídeo também. Quanto que eu tenho que investir? Tem vídeo também. Cara, se eu, Evandrinho, em 2007, tivesse toda a informação que a gente está colocando aqui na mesa gratuitamente para você, brother, eu ia estar muito longe. Muito longe não, assim, muito mais à frente do que eu tô hoje. Então, gente... Tive até a oportunidade para ir para fora do país. Que não foi, porque senão como é que ele ia conhecer eu? Mais de uma até. Então, gente, é muito... Fazer igual a minha. É muito importante você conhecer o seu artesanato, tá? Não leve esse vídeo aqui como besteira, porque senão você vai fazer peças incríveis, maravilhosas e não vai conseguir vender. Vai ficar com o dinheiro em cima da mesa. Mas eu acho que quem levou esse vídeo com besteira já saiu faz tempo. Se você não levou como besteira, fala aqui embaixo, não levei como besteira. O que vocês estão falando não é besteira. O Evandro falou um pouco, mas... Ele também, mas entendi tudo. Então tá bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Grande beijo e até mais. Grande abraço. Valeu.